Irmão, você achou? Jeremias, capítulo 2, versículo 11, que fala assim, a partir do versículo 11, que fala assim. Escute, irmão. Olha que a palavra do Senhor vem nos falar com a gente hoje aqui nessa noite, viu? Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Versículo 12. Vou acompanhando, irmão. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que deixam vazar água da chuva. Pode sentar, em nome de Jesus. Escute, irmão. Nem essas outras nações de fora, irmão, elas são acostumadas a trocar os deuses deles que eles adoram por outros deuses. Principalmente aqueles deuses que nem de verdade é, como igual o deles. E aqui o Senhor está dizendo que naquele tempo o povo trocou o Senhor. Por quê, irmão? Trocou a fonte de água viva, água fresca. Sabe, irmão, a água fresca que a gente tem todos os dias na nossa vida, que é Jesus Cristo. Trocou Deus por cisternas rachadas, e elas nem sequer podiam alojar a água da chuva. Então, irmão, quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta do Espírito Santo, e a gente deixa a fonte de água viva para lá, e para completar, a gente ainda cava cisternas rachadas, que não vai sustentar nem a água da chuva. Então Deus está dizendo: você me abandonou e eu fiquei triste. E Deus está pedindo que o meu povo, ele se volte a mim mais uma vez. Volte, para que ele possa trabalhar mais uma vez em você, irmão, irmã. Porque sem Deus na vida do ser humano, o homem não é nada. Porque o versículo 14 fala assim: o Senhor Deus diz, o povo de Israel não é escravo. Olha, irmão, escuta a palavra. O versículo 14 diz: o Senhor Deus diz, o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. E a pergunta vem agora, irmão: então por que os seus inimigos o escravizam? Sabe quem está escravizando o povo de Deus, irmão? Hoje, naquele tempo, já escravizava e está escravizando hoje o povo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele está afastando todo o povo de Deus da igreja e está escravizando, fazendo com que a gente fique focado mais nas coisas do mundo que nas coisas do alto. Estava lendo o versículo essa semana de Mateus 6, que diz que a gente tem que focar nas coisas do alto, deixar as coisas daqui da terra. Nós crentes é assim, nós temos que focar, irmão, nas coisas do alto, porque da terra nós não vamos levar nada. Pode demorar o tempo que for, você pode viver 120 anos, Deus pode te dar até 150 anos nessa terra. Você sabe que é difícil. Hoje em dia, o ser humano ele não passa de 80, se chegar a 90 é muito. Mas Deus ele pode te dar até 150 anos de vida. 200, vou além, irmão, vou colocar mais 50. 200, mas um dia você vai crescer. E tudo aquilo que você ajuntou aqui na terra, tudo aquilo que você tem contemplado aqui na terra e está se apegando, vai ficar depois desses 200 anos. Olha, se Deus te der 200 anos, você vai viver e vai juntando os bens materiais e vai vivendo com aquilo que é do mundo. Só que tem uma coisa: depois de 200 anos que tu descer e tu deixar tudo aqui, e o tesouro do céu e não juntou. Era melhor a gente viver só, eu tenho 43 anos, era melhor a gente viver até 50 e saber que o tesouro está lá no céu esperando. Melhor do que viver 200 e perder a salvação. Versículo 18. E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? Mas Deus pergunta: tá vendo, irmão?
A gente não deve voltar para o Egito mais. A gente não deve voltar a se apegar a essas coisas do mundo mais. Porque o que vamos buscar lá? O que vamos ganhar lá com isso? Nada, irmão. Em materiais, dinheiro, nada disso importa. O mais importante da nossa vida é a presença do Espírito Santo. E eu sei que vem muitas perguntas sobre o pregador. Oxe, irmão, mas o dinheiro não vai sustentar a sua casa? Sim, mas quando você está firmado com Deus, com a presença do Espírito Santo, Ele vai suster você de tudo. Ele vai abrir porta no seu emprego. Deus, Ele faz tudo na nossa vida, maravilha. Primeiro a gente tem que buscar a Deus. Muitas das vezes é dito nas igrejas que, primeiramente Deus, o dinheiro não importa muito. As pessoas, elas deixam essa palavra, sabe, irmão? Porque quando a gente fala que o dinheiro não importa muito, não importa mais que a palavra de Deus, não importa mais que o próprio Deus, é por causa disso. Porque se você buscar a Deus e ficar fielmente com Ele, não vai faltar nada. Deus vai manter você e sua família. O dinheiro não vai faltar. Porque primeiro, Rei dos céus, todas as outras coisas Ele vai acrescentando. Vai acrescentando e vai sustentando os seus servos fiéis. Aí não deixa faltar nada. Porque aqui na terra passa tudo. Deus passou uma mensagem para mim. Eu escutei, só olhando o vídeo, essa semana um vídeo que eu abri no YouTube. E ali eu vi que tinha um carro que estava pegando fogo, irmão. Isso já aconteceu algumas vezes no mundo. Não só foi essa vez não, mas esse dia foi agora há pouco. No SBT do jornal estava passando que um carro pegou fogo. Carro novo, zerado, pegou fogo, tudo, queimou tudo, perdeu tudo o carro. Queimou tudo. Só que tem uma coisa lá dentro, irmão, ficou intacta, a Bíblia Sagrada. Ela foi colocada fora, queimou um pouquinho a parte da capa em cima. Mas quando você abre ela estava assim, ó. Não queimou nada e o carro estava todo queimado. O que é que Deus estava falando ali para o povo, aqui na terra? Não é só para os cristãos, não. Estava falando para todo o povo aqui na terra. Tudo vai passar, bem materiais, o ser humano, tudo, mas a minha palavra ela vai permanecer. Ali foi o recado de Deus para o mundo, irmão. A palavra ela vai ficar. Pode vir fogo, irmão, pode vir água, pode vir o que for, mas a palavra ela fica. O carro ele foi consumido, mas Deus estava dizendo, o bem material ele foi destruído. Passou, você tinha, acabou, mas a palavra ela ficou. E ela vai ficar até na eternidade. Aqui não. Quando nós subimos e chegar a grande tribulação, muita gente vai querer alguém para pregar, porque muitas das vezes o pregador, quando está pregando, às vezes a pessoa acha que a palavra é dura. Mas olha, irmão, vou te dizer uma coisa. A melhor palavra para você ouvir dentro de uma igreja é a palavra dura. É aquela que te confronta, é aquela que pega na tua orelha, que te diz bem assim, ó, Deus falando contigo. Meu filho, é eu que estou falando com você. Levanta a cabeça. Essa é a melhor palavra, irmão. Para mim é. E quer ver bom é quando a pessoa, quando ela vem para a gente ver. E a gente sabe que está fora da linha. Ou muitas das vezes eu fiquei fora da linha. E eu suportei a palavra. Por quê? Porque eu estava fora da linha. E ela me melhorou. Fez eu me levantar. Fez eu estar com a cabeça erguida. E até hoje, muitas das vezes as pessoas ainda pensam, olha, está vendo aquele irmão ali naquele ministério? Aquele irmão é uma bênção. Mas a gente sofre também. Viu a palavra aqui antes? O mesmo sofrimento que o povo da terra tem, e o filho do servo de Deus ele tem. Às vezes ainda é pior, irmão. Às vezes ainda é pior. Porque a luta é grande, que o inimigo, ele não tem raiva daquele que está no mundo, não. Ele tem raiva daquele que está lendo a palavra dele, passando para o povo de Deus. Quando o servo de Deus ele vem para aqui e passa a palavra para orientar a igreja, o inimigo ele fica com raiva. Ele não quer que tu escute, não. Ele quer que a gente coloque a mão nos ouvidos, irmão. Ele não escuta a palavra de Deus. E muitas das vezes ele vem quando a gente sai dentro do culto. Quantas vezes já aconteceu comigo? E para completar, outros do meu lado, usado também pelo inimigo, e o inimigo falando, ali foi por você. Poxa, tu não fez nada, porque aquele ponto, o inimigo falando, irmão. E eu dizia, não é, que foi que eu fiz hoje? E ficava reclamando, saia demorando, irmão. Hoje eu sei. E quando a palavra vem, ela vem para mim. E o pai, ele quando fala, ele chama pelo nome, ele diz, ei, onde meu servo, onde? Ele falou assim. Quando ele me chamou pelo meu nome. Ninguém te chama tu pelo nome, não. Agora Deus, ele te chama pelo nome. E é isso que ele quer. É que você não escuta a palavra de Deus. Ou quer que você escute num lado e saia do outro.
Porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa. Nós sabemos também que toda a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a palavra é poderosa. E muitas das vezes fala comigo e contigo, irmão. Muitas das vezes deixei passar no começo do ministério. E outros vinham, oxe, irmão, aquilo ali, e nós com tu, e o Senhor, e eu ia na onda, irmão, daquilo ali, parava para ouvir. Quem não estava direcionado por Deus, parava nas esquinas, irmão, para ficar escutando o que o Satanás estava falando. Porque quando a gente para escutar o que não vem da voz de Deus, é o Satanás. E aí eu fui abrindo, porque assim, né, o ser humano, como pai de família e como cristão também, ele amadurece. Ele apanha na cara, ele leva tabicada, chicotada, leva tropeço nas pedras, pisa em espinho, mas ele amadurece. Ele amadurece. Se o ser humano ele não amadurecer dentro de uma congregação, se o cristão não amadurecer, ele veja os conselhos dele. Porque tudo que vem para dar uma lapada na gente, a gente amadurecer. Todas as maldades que acontecem nesse mundo, que vem acontecer, que está acontecendo com a gente, é o inimigo. Final dos tempos, lembre-se, final dos tempos vai vir as tentações. É muito difícil, irmão, a gente resistir às tentações. A gente até tenta, a gente tenta, mas o servo de Deus ele tem que resistir. Ele tem que olhar toda hora, e tudo que vir para acontecer, que não venha ser o Senhor, você olhar assim, irmão, e dizer bem assim: não, mas Deus está me vendo, Deus está olhando para mim, Deus está me vendo. Falsos que falam com vocês, já foi dito, ia ter muitos falsos profetas e falsos enganadores, falsos amigos, falsos colegas, todos falsos, que não agrega a tua vida em nada, na tua caminhada cristã. Aquele que quer ver, te elogia, mas na verdade, até muitas das vezes não quer ver sua queda, mas quando você cai, ele fica rindo. Não quer ver, mas quando cai, fica rindo. Além de quando não ri, pior ainda, fica julgando. Olha, o irmão que pregava lá na igreja, o irmão Tony não era assim, não era uma bênção. E agora aí, nessa época de Deus, cadê o Deus dele? Já ouvi falar algumas vezes, poxa, quando era do mundo bebia, agora que se converteu. Sim, meu irmão, quando eu era do mundo, agora me converti, agora sou outra criatura. Você não entende? Aí eu explico. Quando eu desci nas águas do rio e subi de novo, foi embora aquele Tony velho, viu? Certo que as falhas ainda não saíram todas não, porque ainda estamos na carne. Falhas nós temos. Talvez, irmão, nessa caminhada cristã, eu tenho até mais falha do que tu, irmão. Mais falha do que tu, irmão. Às vezes. Sabe por quê? Eu cheguei a um lugar onde Deus me colocou, porque quem faz isso é Deus, irmão. Ao presbitério. Acho que isso não foi à toa, não. Porque Deus ele mostrou e fez um milagre, uma maravilha, tirar da lama para colocar o no presbitério. É Deus quem faz isso. Aí, é por isso, irmão, que eu acho que na maioria das vezes, a minha falha é pior que a tua. O presbítero ele foi chamado para orar pelas pessoas, ele foi chamado para interceder quando o pastor estiver orando, ele foi chamado para dar uma palavra de conforto, de consolo para os irmãos. Ele foi chamado para ajudar irmãos de necessidade. O presbítero foi chamado para ser homem só de uma mulher só. O presbítero ele foi chamado para ser um bom marido e um dono de casa dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Então ele não pode falhar não, irmão. Ele tem que estar reto, ele tem que estar na linha, tem que ser o homem de oração, ele tem que estar orando, tem que estar buscando a Deus, mesmo ali, ó, no escondido, sem ninguém estar vendo. Mas o que importa mais, irmão, ó, irmão Pedro,
O que mais importa para nós, sacerdote da nossa casa, é nós orarmos e Deus vê. Deus está vendo sua oração. Deus está vendo a minha oração. Então, não importa mais não. O que importa é Deus. Ele sabe do nosso coração. Que a gente fique na reta. Caminhe reto como Jó. É difícil, mas que a gente fique reto. E Deus, Ele está olhando, está contemplando. Ele que conhece o que tem aqui dentro de mim. Ele que colocou o Consolador Espírito Santo dentro de mim. Então, irmão, Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o nosso Consolador Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, esses três, eles juntos, unidos, que vai levantar a tua cabeça e fazer tu vencer. Hoje, nessa noite, a gente tem que abrir o nosso coração e dizer: hoje eu sou um verdadeiro servo de Deus. Não tenho vergonha nenhuma, irmã, para pouca pessoa que está aqui. Muitas das vezes eu tenho uma vontade tão grande de pregar assim na rua para mais gente, para ouvir a palavra de Deus e dar o meu testemunho, que eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui no altar e pedir a Deus que me remove de novo, que eu venha ser um novo homem de novo. É isso que Deus quer na nossa vida. A única coisa que Deus quer é que você se humilhe ao altar do Senhor, com sinceridade no coração, porque, como já foi dito, Ele conhece o nosso coração. Irmão, não há nada melhor você estar na presença de Deus. Não há nada melhor você se derramar para Deus. Para homem não, aí já é diferente, homem não, mas para Deus. No mundo, irmão, ficava ali naquele pátio do Lego Tempo, nos carnavais, ali eu rodava, pulava, dançava e bêbado, não tinha vergonha de ninguém. Muito mais pessoas do que tem aqui dentro das igrejas, tinha lá 2, 3, 4, até às vezes 5 mil pessoas quando o Lego Tempo lotava. E eu lá no meio rodando, bêbado, o inimigo me usando, estava nem aí, outro vídeo, ficava rindo, dizia para o meu colega: tu viu ontem? Tu viu? Eu deixou o outro lado. Está vendo, irmão? E eu vou ter vergonha de estar aqui dentro da minha igreja. Se Deus quiser me usar, Ele vai me usar do jeito que Ele quer. E eu vou me alegrar aqui na presença do Senhor. Vou pular, vou rodar, vou sapatear. Mesmo que às vezes o meu sapato não aguenta, que um já foi, o outro também já está quase, mas eu compro o outro que Deus me dá. Aí a gente tem que ser assim, irmão. A gente tem que ficar na posição de Deus. Tirar o que não agrada dentro do Senhor do lado. Mas não é de uma vez só não. Porque Ele pode ter aqui, não tem super-homem não. A gente vai de pouco em pouco, orando com a família em casa, orando sozinho, pedindo a Deus: Deus, o Senhor sabe qual é o meu coração, o Senhor me conhece. Aí vai afastando daquilo, aí vai se afastando daquilo, aí sai de perto daquilo. De repente, você tirou tudo aquilo que Deus não estava se agradando. E eu e você vamos caminhar junto de mão dada até o dia que Jesus Cristo voltar. Se nós estivermos aqui nessa terra e for embora antes que Ele voltar, mas não se preocupe, porque eu não estou preocupado não, viu? Eu queria que Jesus Cristo voltasse logo. Mas se quando o tempo de Jesus Cristo voltar, que a gente não sabe, eu não estiver mais aqui na terra, eu não estou preocupado, que eu tenho certeza absoluta que eu vou morar no céu. Eu sei, irmão, que eu vou morar no céu. Só eu continuar do jeito que eu estou, obedecendo a palavra do Senhor, temendo a Deus, obedecendo o meu pastor, obedecendo a minha pastora, obedecendo meus irmãos aqui dentro da igreja. Porque não é vergonha também outra coisa, irmão. Não é vergonha você obedecer um irmão, não, viu? Você obedecer uma missionária, você obedecer uma diaconisa. Sabe, irmão? Pega ali, irmão, um copinho de água, irmão, limpa ali o chão. Irmão, fecha ali a porta, que ela está aberta para ventando muito. Isso não faz vergonha nenhuma. A gente tem que servir. Se eu mesmo cheguei até onde eu cheguei, porque Deus quis. A honra e glória toda foi do Senhor. Mas eu, irmão, eu sou servo de Deus. Eu vim para servir. Eu estou aqui dentro do ministério para servir. Na minha pouca força. Eu vou servir dali, vou servir dali, faço aquele negócio, faço um pouquinho. Porque ministério não é mais nada que servir. Se tem algumas pessoas que estão pensando que ministério é cadeira, que ministério é você colocar uma medalha aqui no peito e dizer: eu sou esse, não. Ministério não é mais nada que servir.
Então, você fica com essa palavra aí no seu coração em nome de Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês que chegou aqui hoje, nessa noite.